Você sabia que na época em que o Brasil era colônia de Portugal, haviam várias religiões praticadas por diferentes povos em todo o território? Pois é, apesar disso, a religião oficial da colônia era o catolicismo, a mesma praticada em Portugal. Tanto que a primeira ação de Cabral, ao chegar em terras brasileiras, foi pregar uma cruz e pedir aos religiosos que vieram com ele da Europa realizarem uma missa. Havia uma aliança entre Estado e Igreja. O Estado procurava expandir seus domínios e a Igreja Católica buscava ganhar mais fiéis, pois haviam perdido muitos deles com a difusão das religiões protestantes na Europa. Os jesuítas tiveram um papel essencial neste contexto, porque eles foram os responsáveis pela expansão da fé cristã por meio da catequização. O objetivo principal era cristianizar os indígenas, os habitantes do Brasil. Logo, os jesuítas criaram as missões, um tipo de organização que combinava trabalho dos indígenas e educação religiosa feita pelos próprios jesuítas. Com isso, eles foram os principais missionários daquela época e tiveram exclusividade na catequização indígena. Mas onde foi parar a religião dos próprios índios? Infelizmente, elas não foram respeitadas, porque os portugueses não as consideravam manifestações religiosas importantes para serem preservadas. Todas as tribos que aqui viviam possuíam sua própria crença e mito. Algumas acreditavam na força da natureza e também na de seus antepassados. Para eles existia uma ligação entre natureza e religião, e isso fazia com que a relação entre os índios e a natureza fosse baseada no cuidado, no respeito e na preservação. Eles acreditavam na existência de vários deuses, que geralmente eram ligados à natureza. Podemos citar o deus Tupã, que significa o espírito do trovão. Acreditava-se que ele era o criador dos céus, da terra e dos mares. Também temos a Jaci, a deusa da lua, guardiã da noite, e o Guaraci, filho de Tupã, que auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. Todos esses deuses eram cultuados e explicava a concepção de mundo que as tribos tinham. Mas apesar dessas crenças não terem sido respeitadas pelos portugueses e o catolicismo ter se tornado a religião oficial do Brasil, haviam inúmeras práticas religiosas acontecendo no território, de forma clandestina. Uma das principais formas de se escapar das proibições dos europeus era praticando o sincretismo. O sincretismo era a mistura de crenças e práticas de religiões diferentes. Para dar continuidade à sua fé, a pessoa inseria elementos da sua crença dentro da religião imposta pelo Estado. Isso aconteceu muito com a religião africana, o candomblé, presente no Brasil devido ao grande número de escravos trazidos para cá à força. Elementos do candomblé se misturaram ao cristianismo, no chamado sincretismo afro-católico. A exemplo disso, temos o fato de que os orixás foram vinculados aos santos católicos. Isso mesmo. Como isso foi possível? Bem, os orixás foram invocados sob o nome dos santos, como podemos observar nas imagens passando aí no vídeo. Ogum se transformou em São Jorge e Iaçã em Santa Bárbara. Alguns rituais africanos também foram modificados para a tradição cristã, como a cerimônia dos Oxalás, que se transformou na lavagem de Bonfim, que hoje ocorre na Bahia, atraindo milhares de fiéis. Assim, aqueles que cultivavam as divindades africanas puderam manifestar em público sua fé, ainda que de maneira clandestina e dissimulada, sem correr o risco de serem reprimidos. Por conta desse sincretismo, o governo não conseguiu apagar as influências de outras religiões na colônia. Era mais fácil fazer os africanos e os indígenas aceitarem a nova fé com o incremento de práticas que eles estavam habituados do que simplesmente impor o cristianismo. Nos dias de hoje, possuímos liberdade religiosa, garantida pela Constituição de 1988. Nosso país é um Estado laico. Não existe mais uma religião oficial como na colônia. Um Estado laico trata todos seus cidadãos igualmente, independente de sua escolha religiosa. Não deve dar preferência a indivíduos de certa religião. Ele também deve garantir e proteger a liberdade religiosa e filosófica de cada cidadão, evitando que alguma religião exerça controle ou intervir em questões políticas. Apesar do nosso cotidiano colonial religioso ter ficado para trás, ainda hoje existe muita intolerância religiosa no país.
as religiões de matriz africana continuam sendo marginalizadas. E isso mostra que o racismo e a discriminação, infelizmente vinda da escravidão do Brasil, ainda se faz presente.